Meus amigos, confesso a vocês que com toda a experiência que nós temos na área de comunicação, é mais um momento de grande emoção para mim no aspecto profissional. É o início de um novo projeto. Todos sabem da minha paixão pela comunicação. Desde criança, primeiro jogo de futebol que eu transmiti pelo Orlândia Rádio Clube, eu tinha apenas 13 anos. Essa paixão naturalmente vai amadurecendo. E esse projeto de ter um canal no YouTube, Tarcísio Manso Convida, inicia-se a partir de agora. Nós vamos ouvir desde os empresários, as pessoas mais simples, os operários. Pretendemos resgatar também fatos históricos importantes na vida da nossa querida Orlândia. E fizemos questão de convidar, para ser o nosso entrevistado desse primeiro episódio do Tarcísio Manso Convida, uma pessoa que é conhecida de toda a cidade de Orlândia. Ele está aqui ao meu lado. Trata-se do empresário Vincenzo Antônio Spedicato. A Intelli, aliás, está completando 50 anos de existência agora em 2023, desde 1973, gerando 1.500 empregos, são 1.500 colaboradores. E além disso, todo mundo sabe da relação pessoal que eu tenho com o comendador Vincenzo, mas ao mesmo tempo também com o nosso Futsal Show da Intelli. As conquistas da Intelli, que eu tenho orgulho de ter narrado todas as conquistas da Intelli ao longo de toda a sua história do futsal, fazem com que eu pudesse também ter o meu espaço na parte de radialista esportivo. Vincenzo, é uma alegria muito grande tê-lo conosco e de imediato essa entrevista pretende ser a mais intimista possível, até para que Orlândia conheça. Conhecemos já o seu lado de empresário, mas é bom que a gente conheça também a sua trajetória de vida e de sucesso. O que fez você sair lá do calcanhar da bota na Itália, na região de Lecce, ou cidade de Lecce, e estar aqui em Orlândia a partir dos anos de 1970? Boa noite, Tarcísio, boa noite a todos os ouvintes e boa noite, orlandinos. Essa é uma pergunta muito simples e fácil de responder. Existe um vocábulo chamado destino. O destino é inelutável. Não adianta você remar contra, ele te encontra. Então, com esse vocábulo eu defino toda a minha trajetória, desde o início até agora e no futuro. Mas como, particularmente, você tinha outras opções? Eu sei que havia aquela sua possibilidade de trabalhar em outro país do mundo, numa outra opção que foi dada pelo governo na questão do serviço militar. Você tinha outras alternativas, por que o Brasil foi escolhido? Aí que está, eu tinha a opção, além do Brasil, outros países em desenvolvimento, né? Como a África do Sul e outros mais, não vou citar aqui. Por que o Brasil me atraiu? Primeiro, porque eu, apaixonado pelo futebol, que eu sempre fui, eu conhecia de nome o Rei Pelé, o Maracanã, que era o maior estádio do mundo, e, acima de tudo, a beleza natural do Brasil, e mais ainda, a temperatura média daqui, que me trazia mais conforto. Eu nunca gostei do frio. E lá na Itália, na minha terra, embora fosse o extremo sul, que trazia uma temperatura um pouquinho mais amena, porque a Itália é um clima temperado. O clima temperado é mais ou menos como a Argentina, o Chile, e o Brasil é um país tropical. E São Paulo, o estado mais pujante e mais progressista e mais avançado do Brasil, me atraiu também. Então, tudo isso me fez converger para vir aqui no amado Brasil. E, na verdade, você era engenheiro da Ericsson, uma empresa de telefonia. Como é que você chegou aqui em Orlândia? Você trabalhava em que segmento aqui e chegou à cidade de Orlândia, Vincenzo? Não, recém-formado, foi oferecido, aliás, eu escolhi permutar o serviço militar, que era 2 anos em Marinha, na minha classe de 1948, com 2 anos em país, prestando serviços técnicos em país em desenvolvimento. Então, praticamente recém-formado, eu não havia tido nenhum trabalho. Depois,
foi oferecido trabalhos em vários lugares, Rhodia, Ericsson, Standard Electric e assim por diante. Então eu escolhi a Ericsson, porque fazia centrais telefônicas, né? E a minha formação era elétrica, então eu escolhi a Ericsson e fiquei como primeiro e último emprego meu. Então, na verdade, me corrija se eu estou equivocado, a implantação da moderna telefonia da antiga CTBC aqui na esquina ali da Praça Central foi naquele ponto que você trabalhava com esse grupo? Eu comecei na Ericsson em São Paulo. Em São Paulo, perfeito. O escritório era na Avenida Paulista, na época. O prefeito era Faria Lima. O Brasil estava com telefone semiautomático, era magneto, na capital. No interior, era pior ainda. Era um telefone de madeira, onde você, virando a manivela, você chamava telefonista. Telefonista numa mesa conectava A com B, né? Ela conhecia todo mundo. Eu costumava dizer que naquela época, telefonista do interior sabia mais das pessoas, dos pecados e das virtudes que o padre que confessava todo mundo. Então, o telefonista sabia tudo. Eu ligava, por exemplo, em Orlando, e falava, quero falar com fulano. Ah, peraí, não está na casa dele, deve estar na casa da sogra. Aí era assim, sabia tudo. Eram outros tempos. Então, com a Ericsson, nós modernizamos o serviço telefônico. Em São Paulo era um semiautomático, que era só levantar o fone e a telefonia, e você pré-agendava a chamada telefônica. Aqui no interior tinha que fazer com magneto. E como é que esse engenheiro recém-formado passou a pensar como empresário? Quando é que você tomou a decisão de abrir a Intel no ano de 1973? Como aconteceu? E dos colaboradores que começaram com você, quantos ainda estão vivos e trabalhando dentro da Intel, se é que você recorda desse aspecto histórico? Isso não se esquece. Eu, na realidade, decidi ser empresário quando já tinha 12, 13 anos. Porque eu lembro, o meu cunhado, que casou com a minha irmã mais velha, me chamava de industrial. Então, o meu desejo era ser industrial já naquela época. Isso aqui era uma semente que estava na minha cabeça, mas nunca pensei em sair nem da minha cidade, nem da minha região, quanto mais da minha nação, que era a Itália. Mas a semente estava lá. Não queria ser um empresário qualquer, eu queria ser um industrial. A indústria me atraía, como fabricava, como poderia fabricar as coisas, componentes elétricos ou qualquer coisa. Isso que me intrigava e me atraía muito. Então, esta decisão está lá atrás, com 13, 14 anos. Não foi depois que eu cheguei aqui, não. Mas quando você fundou a Intel, você tinha quantos anos de idade? Quando eu fui da Intel foi em 73. Perfeito. Em 73 eu tinha praticamente 25 anos. 25 anos. Quantos colaboradores que ainda estão vivos hoje, que participaram contigo? O primeiro colaborador foi o Vanzolin, que é pai do Vanzolin, que trabalha aqui, que ele frequentava o galpão da Intel como criança. O pai não tinha onde deixar o Fernando e ele estava lá dentro brincando e foi indo até atingir a idade correta e continuou, ficou trabalhando lá. Esse é o primeiro funcionário o filho do primeiro funcionário que nós tivemos. E tem outros inúmeros, tem o Vitor Pacheco, por exemplo, que está com quase 86, 87 anos, que está lá. Tem o César, tem vários colaboradores, alguns morreram, né? Mesmo morreram mais jovens, mas temos vários colaboradores que fazem parte daquela leva. Você lembra muito bem, quando eu era presidente do CREO, os meninos que eram admitidos já no começo da Intel, o primeiro atributo era jogar futsal. Jogava bola. Isso eu me recordo bem. Lembra? E você bem. Não gostava de perder nenhum torneio no CREO. Não, tinha a história do Nicolau, que trabalhava nas casas pernambucanas, e um jogo importante no CREO, ele não liberava. Não, hoje você não vou te liberar.
E o Nicolau falava, o que eu faço? Ele não me libera. Eu, não tem problema, você sai, amanhã está com outro emprego. Aí pôs na Intel. É assim que funcionava. Natal, Milão. Toda essa rapaziada, Nildo da Rocha, todos. Isso, Nildo. Agora, Vincenzo, eu sei que tem um empresário que você nutre uma paixão muito grande, porque eu sei que você o admirava, porque foi uma das pessoas que mais o incentivou a iniciar o seu projeto. Qual seria esse empresário que você tem essa admiração, que nutre até hoje? Esse, na realidade, é um empresário modelo, embora eu com uma idade, digamos assim, de jovem, né? Essa pessoa já tinha uma certa idade com experiência muito grande. E a admiração com ele que ele mantinha, ele era discreto, embora fosse famoso já, ele tinha a humildade de sempre querer aprender, uma curiosidade de criança. O nome dele é Otávio Caiobi Sales. Doutor Otávio, da antiga Comove. Exatamente. Esse homem foi um ícone dentro da nossa cidade e nós contribuímos para que fosse inaugurado uma parte, um setor importante da prefeitura com o nome dele. Então foi feita justiça a este homem que foi o grande transformador da nossa cidade e talvez teve pouco reconhecimento. Mas todas as pessoas que conviveram junto com ele, inclusive você, Tarcísio, sou testemunha disso, recordam sempre como um empresário de uma elevadíssima envergadura. Apenas uma pequena paradinha aqui com o Papo com o Vincenzo, apenas lembrando para você que na sua tela está aparecendo um código QR Code. Você aproxima o seu celular e você pode fazer a sua inscrição no canal do YouTube Tarcísio Manso Convida. Por que é importante você estar com a sua inscrição? Porque toda notificação de qualquer matéria, de qualquer informação, você receberá. E o mais importante, você tem o chat também para propor entrevistados, como estamos aqui fazendo o trabalho com o Vincenzo, e aquilo que eu disse, nós vamos entrevistar pessoas de vários segmentos, trabalhadores, empresários, enfim, as pessoas que marcam e marcarão com certeza a vida de Orlândia. Não se esqueça disso. Vincenzo, a gente quer saber qual é a sua rotina, o cuidado que você tem para manter a sua saúde. Antes de tudo, quero responder a você que eu me considero um operário. Estou aqui como um operário, não como empresário, que eu sou, né? Mas eu sou muito ligado a todos os meus funcionários da fábrica, desde o mais humilde até o mais categorizado, porque são eles a alma do negócio. Eu acredito muito nisso. Agora, no que concerne a preparação física, eu não faço muito esforço. É uma filosofia que eu tenho sempre ao longo da vida. Este ano vou completar 75 anos, com muita alegria, disposição. Jogo tênis, jogo bola, faço academia. E a minha ideia foi sempre a mesma. Eu primeiro tenho que ter as pernas para poder aguentar meu corpo, né? Diria que a panturrilha é o segundo coração. Ela é que joga todo o sangue para cima. Então, este cuidado é muito grande. Segundo, eu tenho uma facilidade para manter o peso, não engordar, não emagrecer excessivamente, porque todo o excesso é prejudicial. Você vai ver a conta só depois que estiver com idade avançada, quando esses preceitos se tornam fundamentais para você. O ficar de pé e não cair é fundamental nessa idade. Hoje pode cair, fazer o que quiser, que não tem problema. Então isso sempre ficou uma obsessão. E não faço muita fadiga. Eu nunca fiz regime. Todos os dias, meu primeiro prato é macarrão. Todos os dias. Aliás, por macarrão tem uma história interessante. A primeira vez que eu fui almoçar na casa do Vincenzo, você me disse, primeiro, nunca corte o macarrão. O macarrão precisa ser a técnica. É assim que se faz, né? Exatamente. Precisa enrolar. E você na Itália nasce sabendo enrolar o macarrão. Hoje, as pessoas fora de lá têm uma certa dificuldade,
Mas foi tão difundida essa cultura culinária italiana aqui para o Brasil, que o Brasil parece Itália. Se come macarrão, se come pizza, se come massa o dia inteiro com maior naturalidade. Afinal, principalmente nessa nossa região, nós temos 65% dos verbetes, sobrenomes de pessoas oriundos italianos, sobrenomes italianos. 65%. Essa é uma região que tem uma presença muito grande, né, de italianos, né, Vincenzo? Essa região aqui de Ribeirão Preto, o Brasil como um todo, mas de forma especial essa região nordeste. Essa micro-região nossa, aí, de 5 milhões de pessoas, tem, além de ter 65% de verbetes de origem italiana, você tem 75% da economia que é gerida por descendentes italianos. É interessante isso. Então, como faziam os romanos, que quando chegavam, conquistavam os países, não tiravam a cultura, né? não negavam a cultura de cada povo, as coisas boas deixavam, mas levavam muito tipo de outra cultura, sob todos os pontos de vista histórico, ponto de vista culinário, ponto de vista cultural, musical, enriquecia. E o italiano que aqui veio conseguiu fazer isso. Ele veio, talvez, num ponto inicial, veio como colono para substituir a mão de obra escrava, só que com outro DNA. Hoje, aquele que entrou para substituir a mão de obra escrava é dono das usinas, é dono das terras, é dono de tudo que nós viemos aqui, que eu falei, uma percentual muito importante, 75%. Agora, a gente sabe que você é um empresário e, portanto, a sua vida é cercada de desafios. Olhando para aquela câmera, eu gostaria que você dissesse, existe ainda algum desafio com seus quase 75 anos que você ainda tem para enfrentar ou gostaria de enfrentar? 75 anos para mim é como se eu tivesse 25, na minha mente. O que manda em tudo é a mente. A única diferença é que quando eu tinha 25 anos, qualquer movimento meu criava uma ondazinha. Agora, qualquer movimento meu pode provocar até um tsunami, no sentido da minha vida, da minha empresa e tudo mais. Então, tenho só que tomar um pouco mais de cuidado, de ser menos impetuoso, porque quando comecei tinha pouco a perder, hoje tenho muito a perder. Mas não sou eu. Quando eu falo toda as minhas companhias, com todas as famílias que estão inerentemente ligadas, vivem disso. Meu maior prazer é quando eu gero um emprego. Minha maior tristeza é quando eu tiro algum emprego. Até porque você tem 1.500 funcionários, 1.500 colaboradores, né? Qualquer passo errado pode custar também, sob o ponto de vista social, né? E esses colaboradores, você tem que multiplicar por 3 ou por 4 no mínimo, né? Perfeito. Então, um contingente bem grande de pessoas que dependem de mim. Eu não posso dar passo em falso. Então, eu costumo dizer que eu não mando mais na minha vida. Eu não posso trair todas estas pessoas que confiaram no nosso arrojo, na nossa construção e mandar embora alguém por falta de serviço. Nunca fiz isso ao longo de toda a minha trajetória. Você está com a sua empresa com 50 anos. Quais foram os momentos mais marcantes na sua vida, empresarial e familiar? Bom, o mais marcante é quando eu, em 73, fundei a empresa, desde dezembro de 1973. Desde dezembro, a data do meu aniversário, do aniversário da Chiara, minha filha, e seria também o aniversário da Intel. Então, decidi nesta data, que foi formalizada no papel, claro que em 74 ela começou realmente a desenvolver a atividade dela, perfeito? Então, esta data é icônica, é muito importante para mim, desde dezembro de 1973. Ao longo de tudo isso, tem vários momentos importantes. Um momento, eu posso até fazer uma espécie de trajetória aqui para não errar, não conseguir não ser fiel aos acontecimentos e às datas.
Eu cheguei aqui em Orlândia em 1971. 1971. 71. E me encantei com a cidade porque era muito parecido em tamanho com a minha cidade natal, né? Que é na província de Lecce, pertinho de Lecce. E em cada rosto que eu via, havia alguém familiar, como se estivesse... Então, fazia um paralelo. Pessoa tal parece com a pessoa de lá, e assim por diante. Comecei a me apaixonar por isso, que eu via rostos familiares aqui dentro, como se estivesse na minha cidade. Porque é claro que é duro você largar família, né, amigos, cultura, todo, é duro, difícil. E isso servia como consolo. Foi muito interessante esta minha observação e ficou marcante. O porquê que eu fiquei aqui e me senti, larguei tudo, larguei a Ericsson e aqui me estabeleci. Até, claro, em 73 fundei a empresa. Aí, em 1985, comecei a fabricação de haste de aterramento, um produto que hoje somos líderes mundiais. E mesmo agora, aos 50 anos de fundação da empresa, conseguimos produzir haste de uma maneira totalmente diferente que existe no mundo. Todo mundo faz haste com eletrodeposição galvânica. Ou seja, você tem o aço, você tem o cobre, numa mistura, uma solução de ácido sulfúrico, você faz, numa presença de uma corrente elétrica, você tira a molécula de cobre que se deposita no aço e formam a haste de aterramento, que é um aço revestido de cobre. Hoje, esta semana mesmo, nós conseguimos fechar o sistema de fazer isso com fita de cobre. E não, portanto, é uma produção limpa, né? Não gera poluentes, não gera afluentes que precisam ser corrigidos. Então, vem de encontro ao momento ecológico que o mundo vive. Isso é inédito no mundo. O que coloca o seu produto numa escala maior de competitividade com os demais. Claro, além do mais, fica mais econômico, não gera subprodutos nocivos ao planeta, né? E fica um produto, do ponto de vista estético, muito mais apresentável e sem defeito. Então o mundo vai conhecer já. Só que eu tenho na minha mente uma outra evolução ainda, que vou fazer futuramente. Então esta é uma data icônica também. Em 94, adquiri a Copper Steel, que fica em Campinas, que faz os produtos bimetálicos. Produtos bimetálicos é aço cobre e aço alumínio, para substituir o cobre puro e o alumínio puro. Primeiro, uma questão técnica, tem esses produtos que são melhores do que se fosse cobre puro ou alumínio puro. E segundo, porque é antifurto. No Brasil estão roubando tudo. Estão roubando por necessidade, porque o cobre atingiu um valor. Antes a média histórica era $3.000 a tonelada métrica. Hoje está por volta entre 8 e 9 mil dólares a tonelada métrica. Portanto, o ladrão não se importa, tira o fio, deixa o hospital no escuro, deixa semáforo no escuro e assim por diante. Então, e hoje, nesse produto bimetálico, nós somos líderes mundiais também. Então, é interessante demonstrar como o Brasil, que primeiro era considerado terceiro mundo, depois emergente, que faz parte dos BRICS e tudo mais, consegue gerar numa cidade do interior de 40 mil habitantes produtos que estão tecnologicamente na vanguarda mundial. Isso é muito interessante e me vanglorio não do ponto de vista pessoal, me vanglorio do ponto de vista de empresa, porque não sou eu que faço tudo. Posso ter a ideia, mas sou circundado com centenas de engenheiros, de operários que vivem isso e executam isso com maestria. E conseguimos fazer coisas realmente que
que nos orgulhamos, né? Como pessoa, como empresa, e orgulhamos de levar o Brasil para frente. Depois, em 97, conseguimos ISO 9001. Em 2014, começamos a fabricar linha de condutor de alumínio, bimetálico e também de alumínio puro. Então, todas cabeação de alta tensão, coberto, nós fabricamos todos. São importantes, estamos entre os 5 players brasileiros já nesse setor. Em 2020 conseguimos o ISO 14000, né? E em 2023 completamos 50 anos. Agora, nessa linha de raciocínio de sucesso, a sucessão numa empresa familiar é muito importante. Existia muita gente, você sabe, que dado o seu estilo, não digo centralizador, você é um cara que comanda mesmo, entendeu? Você tem uma teoria das suas frases que eu admiro, que diz o seguinte: em terreiro que tem muito galo, cantando ao mesmo tempo, o dia não amanhece. Mas você conseguiu contrariar isso, porque a gente sabe que você já tem pelo menos 3 filhos participando ativamente na atividade da empresa. Você acha que a sua sucessão, com essa sua iniciativa, já trazer os filhos, treiná-los, exigir, monitorar, você acha que a sua sucessão está garantida dentro do Grupo Intelli? Na realidade é o seguinte, continua sendo um galo, que sou eu. E meus filhos são os galinhos. O dia que o galo vão virar galo. Então, pô, porque essa é uma frase do meu avô, que dizia, onde muito galo canta, nunca amanhece. Exato. Teoria, sabedoria popular que você tem que respeitar. Sim. Não precisa nem entender, mas precisa respeitar, no mínimo. Então, é claro que nós somos finitos. Embora eu tenha uma expectativa de vida na minha mente muito ampla, talvez todo mundo ri daquilo que eu falo, mas eu falo que vou chegar aos 140 anos, não sou Matusalém. Porém, todo mamífero tem uma idade média equivalente a 7 vezes a idade de crescimento. Nós crescemos até os 20, mais ou menos. 2 vezes 7, 14. 14. É simples. Essa é a teoria que você usa. Esta conclusão. Agora, se Deus me dê mais, eu aceito. Agora, os meninos estão treinados já, pelo que a gente percebe, cada um em cada segmento, você já os deixou plenamente integrados na empresa. O fruto né, não cai longe da árvore, né? Perfeito. Mas não é uma regra geral, porque tem que ter árvore sã ou árvore podre. Eu falo que meu maior legado é demonstrar para eles que, apesar de tudo, não importa onde se chega, eu trabalhei sempre com afinco, passei muito menos do que eu desejava e me dediquei ao trabalho o tempo, porque não é durante a vida empresarial, não é só sucesso que você alcança. É claro que no fim você vê, começou do zero, estamos onde nós estamos, né? Mas você tem percalços no meio que são desafios que você precisa superar. Eu já passei por uma concordata, passei por uma recuperação judicial. Esses são percalços que nos fazem crescer. Sempre que tive esses percalços, quando eu saí o dobro do que era. Agora, interessante nessa sua concordata e na recuperação judicial, nesses 2 episódios, a gente percebeu que os seus colaboradores não foram demitidos. Absolutamente. Aliás, batendo naquilo que você disse anteriormente nessa nossa entrevista. Isso também para você é motivo de orgulho, né, Vincenzo? Você tem que saber fazer as coisas, tem que ter perícia para fazer isso. Tem que achar o momento certo. É desejável? Não, não é desejável. São percalços que você precisa saber enfrentar. Todo empresário tem momentos bons, momentos ruins, momentos fantásticos e momentos péssimos. Aí você precisa saber navegar em tudo isso. E navegando com perícia, mesmo nos momentos bons e nos momentos ruins. Tem gente que tem momento ruim, que não tem perícia e morre. Morre. Do ponto de vista empresarial, sim, eu falo. Isso pode levar até uma depressão profunda. Mas nunca deixei me abater. Sou o trabalho que consegue vencer tudo. E o momento bom, você não pode deixar de trabalhar. Tem que trabalhar mais ainda para não permitir que venham momentos ruins de novo. Vincenzo, a gente não poderia terminar essa entrevista sem falar do nosso Futsal Show. Razão de paixão de Orlândia, de orgulho para Orlândia, e realmente marcou época pela sua obsessão no sentido de trazer craque Falcão, montar um timaço 2012, 2013, além dos outros anos que foram extremamente bem sucedidos. Todo mundo quer saber,
E eu não vou me furtar de fazer essa pergunta a você. Hoje a Orlândia tem o seu ginásio de esportes entregue. A prefeitura, pelo que eu pude perceber, já se manifestou, caso haja interesse do projeto voltar para a Orlândia, ceder a parte de ajuda na estrutura também. O que você teria a dizer nesse momento para a comunidade de Orlândia? Há alguma perspectiva da volta do projeto com a presença da Intelli para o ano que vem aqui em Orlândia? Olha, você citou bem que nós alcançamos objetivos maiores, né? Principalmente com a vinda do Falcão. Por sinal, tem uma palestra dele na semana que vem, aberta só para funcionários, em comemoração dos 50 anos de fundação da Intelli. Deu muita alegria para nós como empresa, para a cidade que foi conhecida no Brasil inteiro, em várias partes do mundo. Foi muito importante. Tive algumas decepções também, devido à confusão de leis do Brasil, que não deixam você seguir linearmente as coisas que você pensa e as coisas que você constrói. Haja visto que vários atletas entraram com ações em cima da Intelli, sendo que não era um esporte considerado amador praticamente, conseguiram provar que eram funcionários. Esses episódios dessas trabalhistas te deixou decepcionado? Totalmente decepcionado, porque pagamos um monte de dinheiro que precisa ser aplicado em modernização de máquina, em geração de emprego, que foram jogados fora justamente por maus atletas, não vou citar nomes aqui, Sim. Maus atletas que só prejudicaram o esporte, não dignificaram nem a camisa que eles vestiram, as conquistas que eles tiveram, mas são gente que só prejudicou o esporte que eles praticam até hoje. Esse episódio é o que está deixando você meio em dúvida disso daí, ou que de uma certa forma te balança, essa Tirou decepção. Um pouco entusiasmo, né? O ginásio foi um fator também que demorou muito para ser realizado, né? A gente não tinha, mas também não custa nada vencer tudo isso e possivelmente o ano que vem tenhamos uma volta um pouquinho mais estruturada. Perfeito. Então, ainda não se decidiu, mas ainda há esse caminho para isso. Sim. Lógico que nós alcançamos tudo que tínhamos que alcançar. O ADC Intelli ainda continua, a franquia nossa está em Santo André. Estamos sempre, lógico, a gente não investiu, né? Não sou mais um investidor que almeja ser o campeão brasileiro, né? Tudo mais. Porém, o time está vivo, dá muito orgulho ainda. O Sidão continua sendo o técnico e está dignificando a ADC Intelli, né, as conquistas que tivemos e os feitos de hoje, jogando com o nome ADC Intelli e representando a cidade de Santo André. Vincenzo, muito obrigado, uma alegria muito grande tê-lo recebido, ter o privilégio de ter escolhido você como nosso primeiro entrevistado. 50 anos de Intelli, é uma história para a cidade, tanta gente, sob o ponto de vista de geração de empregos, de renda, depende da sua atividade. Uma alegria muito grande recebê-lo aqui. Te cumprimento, tenho certeza, né, olhando ali para aquela câmera, que você representa para a Orlândia muito orgulho e muita satisfação. Tenho certeza absoluta que a Orlândia sempre reconheceu em você a figura de um empresário corajoso, audacioso, o empresário das cambalhotas nas quadras, isso nos dá muito orgulho. O empresário que fez, como eu, dizer, né, transmite tantos jogos, aquele contra o Joinville 4-0, ninguém esquece, né? E aquele do Dieguinho, né? Exatamente. Faltando 8 segundos, e que eu desesperadamente gritava, Dieguinho, Dieguinho, Dieguinho. Nada a pagar isso, tenha certeza. Eu me sinto honrado de estar aqui e contar algumas coisas que podem ficar para os anais da cidade, podem ficar como um mônito para muita gente que tenha este talento e tente seguir a carreira de empresário, de industrial, do jeito que for. E não poderia me negar absolutamente, como nunca me neguei, de colaborar principalmente com você, Tarcísio, que foi companheiro de primeira hora em todas as nossas jornadas, tanto no futsal, quanto no CREO, quando nós começamos tudo, quando eu era presidente, você era idealista e tudo mais. Então ficou sempre junto com a gente. Acompanhando o desenvolvimento do município e o crescimento de todos os nossos
projetos. Então, não podia negar absolutamente essa entrevista a você, e sempre que chamado for para o bem de Orlândia, sempre estarei presente. Muito bem, meus amigos, estamos encerrando essa nossa primeira entrevista dentro do nosso canal Tarciso Manso Convida. E não se esqueça, inscreva-se aqui em nosso canal. Aí na telinha está aparecendo o código QR Code, você mostra o celular, você faça a sua inscrição, porque a partir daí, inscrito, você receberá todas as notificações de tudo que for rolar e acontecer aqui em nosso canal.